motivações da vossa fé, a razão da vossa fé, a todo aquele que vos pedir. Aí é interessante, você está numa roda de almoço ali, lá na sua casa, ou num restaurante, ou com um grupo seus lá na hora do seu trabalho, no intervalo. Aí começa um assunto de religião, é as pérolas, né? Aí começa um assunto de religião, é um fora atrás do outro. E o que me assusta é que as pessoas da igreja estão dando fora também. Não estão chutando nem na trave. Há um problema aí. Há um problema doutrinal aí. Há um problema bíblico aí. Se a pessoa que não crê, se a pessoa não reza, se a pessoa está levando a vida igual o diabo gosta, é problema dela. Mas nós que aqui viemos, nós que falamos por livre-arbítrio, ninguém foi amarrado e trouxe para a igreja. Nós que estamos aqui de livre-arbítrio, nós precisamos, no mínimo, conhecer a história daquele a quem dizemos que seguimos. Como que nós vamos dizer que amamos o Senhor se não o conhecemos? Só se ama aquilo que se conhece. Quando começa um assunto de religião lá na sua família, lá na roda do seu trabalho, você que é praticante, você tem que estar por cima de todos. Na humildade, mas na cultura bíblica, você tem que estar acima de todos, mostrando que você conhece e conhecendo, e mostrando até para quem não é católico, que você conhecendo a Bíblia, você vai com calma, mas com argumento, com conversa, mostrando que você entende, você vai silenciando aqueles que não conhecem. Porque o que acontece muito hoje é que quem sabe um pouquinho, ou acha que sabe um pouquinho, ele cala a mesa inteira, porque ninguém sabe nada. Então ninguém fala nada. Há um festival de besteirol quanto o assunto é religião, quanto o assunto é Bíblia, quanto o assunto é igreja. O que você mais ouve, eu acho. Aí eu acho que é isso. Aí eu acho, aí eu penso isso. E não tem nada de objetivo nisso aí. Absolutamente nada de objetivo. O que isso demonstra? Uma grande ignorância. Se as pessoas ignoram aquele a quem seguimos, há um caminho a seguir. E este caminho não sou eu e não é a igreja que coloca, é o próprio Senhor. Jesus, ele caminhou com os seus discípulos mais ou menos 1000 dias, 3 anos, vão estar mais ou menos 1000 dias. E o que Jesus fez com os 12 durante este tempo? Os formou na palavra e no gesto, somente isso. Eles olhavam Jesus e eles viam como Jesus se comportava, como Jesus acolhia, como Jesus repreendia, como Jesus perdoava, como Jesus orientava. Com algumas pessoas, Jesus era muito dócil, muito calmo, com outras, muito firme, muito severo. Eles foram aprendendo com os gestos de Jesus. E há várias passagens na Bíblia, nenhuma nem duas, várias, onde Jesus chama para perto dele os seus, e ali ele vai pregar para eles. Jesus vai formá-los na sua palavra. Há discursos que ele fala para todos, há outros que ele fala para um ou para outro. E há muitos momentos que ele explica os mistérios para os seus seguidores, aqueles 12 a quem ele tinha uma grande missão. Foi assim que aqueles 12, no início, totalmente despreparados, eles não sabiam nada, e Jesus os chama e Jesus vai formá-los. Não tem problema quem não sabe nada. Não tem problema se você não o conhece, mas uma vez que você entra no caminho, você vai aprendendo com os seus gestos e com as suas palavras. Gosto muito de citar Saulo, que depois da conversão é São
Paulo. Saulo era um perseguidor. Ele estava em cima de um cavalo, indo para Damasco, perseguindo a igreja de lá. Jesus ressuscitado aparece-lhe na estrada, um grande brilho, uma grande luz. Ele fica cego, ele cai do cavalo e ele ouve assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual é a pergunta de Saulo? Quem és tu? Qual foi a pergunta de Jesus no Evangelho? Quem sou eu? Qual é a pergunta de Saulo? Quem és tu? Qual é a pergunta de Jesus? Quem sou eu? Não há problema se no início de uma caminhada a sua pergunta é essa: quem és tu? Quem és tu? Mas vai chegar um momento que ele vai olhar para você e vai perguntar: quem sou eu? Onde nós estamos? No quem és tu ou no quem sou eu? E Jesus aqui, ele aperta o torniquete para eles e para nós, que quando Jesus pergunta quem era ele para os seus, ou seja, vocês que caminham comigo, vocês que já viram milagres, vocês que já ouviram as minhas pregações, vocês que comem comigo, vocês que já viram como eu tenho vivido, quem sou eu? Pedro responde: tu és o Cristo de Deus, o ungido de Deus, tu és o Messias. Olha aqui o versículo seguinte: Jesus proibiu-lhes severamente. Não é só um comenta, não. Não é para comentar. É uma ordem. Vocês estão entendendo? Sim, Senhor. Vocês estão entendendo que não é para contar para os outros quem eu sou? Sim, Senhor. Proibiu-lhes severamente que contassem isso para alguém. Por quê? A pergunta é: por quê? Aqui, Lucas poderia ter dito assim: Jesus proibiu-lhes que contassem isso para alguém. Por que Lucas usa a palavra severamente? Alguém que é severo, alguém que é firme, alguém que é até agressivo. Por que Lucas coloca severamente? Porque Jesus, ele não quer seguidores papagaios. Ele quer seguidores incordes, seguidores do coração. Porque se eles contassem quem Jesus era, os outros saberiam a definição, mas eles não teriam a experiência. E Jesus, ele quer de mim e de você uma experiência, e atenção, que vai além da religiosidade, que entra no âmbito da espiritualidade. A religião, ela é a porta da espiritualidade. Só a religião é algo seco, enjoativo, repetitivo. Só a espiritualidade é algo solto, é algo sem nexo. Eu vou criando um Deus à minha imagem e semelhança. Então a religião, ela me leva à espiritualidade, e uma espiritualidade profunda, ela me leva a praticar com coerência a religião. Você já escutou pessoas falando: eu não vou muito à missa não, eu não gosto, é tudo a mesma coisa, a gente não entende nada, é um blá 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 do início ao fim, eu não gosto muito de missa. Esta pessoa está vivendo qual âmbito? A religiosidade. Ela só entende o que ela vê, o rito. Ela não entra no mundo sobrenatural. Ela não está celebrando a missa. Ela não está nem participando da missa. Ela está assistindo o rito. Ela senta numa cadeira dessa aí, como tem gente que senta em cadeira de teatro. Ela fica assistindo. Aí o padre vai para um lado, o padre vai para o outro, e dá a benção, ele faz, e fica de pé e senta, e ajoelha, e glória. Mas não está celebrando nada. Ele está ali assistindo um rito e repetindo o que todo mundo faz. É o católico papagaio. Ele repete fazendo, ou ele repete falando. Esse é o primeiro nível. É um nível superficial. A pessoa não está vivendo aquilo.
não é? Claro que a gente não vai ficar apontando o A ou B, mas o padre daqui de cima, ele vê muita coisa. Eu fico rezando para Deus perdoar os que vão à igreja, mas não celebram, né? Eles assistem. Eu já vi o padre com a hóstia erguida, consagrando o pão, consagrando o cálice, dando bênção do Santíssimo Sacramento. Tem gente mexendo em celular, tem gente cochichando, tem gente namorando. Ou seja, eles estão na igreja? Estão. Mas eles estão entendendo o que está acontecendo? De maneira nenhuma. Estão mais perdidos que caroço de azeitona em boca de banguela. Não sabem nada que está acontecendo. Por quê? Eu não estou condenando, eu estou mostrando o caminho. Porque eles receberam uma religião tradicional dos pais. Eles não têm experiência de igreja. Eles vão ali porque todo mundo vai, eu tenho que ir também, e domingo é dia de missa, e vamos, gente. Mas eles não estão celebrando. Quando você sai apenas de um nível religioso